Olá, olá! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. A live desta semana é sobre as manifestações do elemento Terra. Eu sou a Bárbara Couto e neste canal do YouTube e nas minhas redes sociais eu estou aqui para vos ajudar, para vos dar muitas ferramentas para cada dia mais poderem ser terapeutas de vocês próprios e depois espalharem estas sementes pelos outros, sendo profissionais de excelência, podendo dar a mão a centenas de pessoas. Então hoje, porque é que eu gosto muito de falar sobre o elemento terra? Porque eu durante muitos anos da minha vida, já contei algumas vezes esta história, eu tive problemas com a comida. E terra fala sobre esta parte do sistema digestivo, principalmente, e fala muito sobre problemas com o engordar ou emagrecer excessivo, mas principalmente sobre a autoimagem. E a minha autoimagem era bastante distorcida. Eu mostrei num vídeo que vocês podem ver mais antigo, uma imagem minha de 1990, mais ou menos, eu teria aí 8, 10 anos, e eu já me achava gorda nessa altura. Eu mostrei que a fotografia era um palito. Eu era bailarina, talvez isso tenha condicionado um pouco, porque a bailarina tem que ser magra. Quando comecei a ganhar peito, eu não queria ter peito, porque queria ser, lá está, muito de linhas retas e manter aquela elegância. Então, na minha adolescência, eu comecei, de facto, a comer, ter uma propensão para doces muito excessiva e muitas vezes vomitava, tá? Então isso numa fase ali foi um bocadinho mais preocupante, porque eu já fazia isso um pouco como vício. Então eu costumo dizer que passei assim uma tangente a uma bulimia, não foi diagnosticado e julgo não ter sido patológico, mas a minha relação com a comida nunca mais foi a mesma. Então, durante muitos anos a seguir a essa fase mais conturbada, eu de facto via a comida como uma punição, como quase um jogo de calorias. Estão a ver? Era uma obsessão, era uma espécie de obsessão. Então, o elemento terra, quando eu percebi na medicina tradicional chinesa que este tipo de desequilíbrios tem a ver com esta questão ligada à mãe, a uma mãe que é externa a nós, e de facto eu tive uma infância e uma adolescência muito conturbada com a minha mãe externa, com a minha mãe real, biológica, né? Então eu percebi muito bem que eu teria que curar essa ferida materna da mãe exterior para depois também curar a minha mãe interior, que é a mãe que eu sou para mim própria. Como é que eu me trato a mim? Qual é o tipo de linguagem que eu tenho para mim própria? Então eu queria que vocês fizessem também essa reflexão aqui um pouquinho antes de passarmos para a parte mais teórica destas manifestações do elemento terra e pensassem como é que, quando vocês falham, principalmente é isso, não é quando está tudo bem, é quando há uma falha, quando há uma coisa que não corre assim como vocês esperavam, o que é que vocês dizem? Será que se culpabilizam, se chamam de burras, não é suficiente, nunca vais conseguir? Pronto, então, quando se apanharem a ter este tipo de linguagem para vocês próprias, este tipo de xingamento interno, tentem de facto se aperceber disso, é o primeiro passo, eu perceber-me, e depois substituir por pensamentos mais positivos, mais compassivos, mais amorosos. É como se nós fôssemos realmente uma boa mãe para nós. Se não for fácil vocês visualizarem uma boa mãe, porque têm, lá está, essa ferida ainda aberta com a mãe externa, visualizem uma melhor amiga, pode ser mais fácil. O que é que a vossa melhor amiga vos diria? Tá? Então tentem pensar um pouco nisso e qual seria o tipo de frases que ouviriam dessa melhor amiga. Boa? Então, vamos falar em relação ao órgão. O órgão na medicina ocidental é um órgão pouco falado, que é o baço, mas na medicina chinesa é um órgão extremamente importante. É o órgão principal ligado ao elemento terra, é o baço. E ele é yin, ou seja, ele é concentrado, ele é cheio, ele é frio, tá? Em relação ao estômago, que é a víscera associada, ele é yang, é oco, é
quente, ok? Então o baço, ele não gosta muito, por exemplo, por causa deste frio, ele também é úmido, então ele não gosta muito de alimentos que sejam umedecidos, tais como leite, derivados, o iogurte, coisas que vão ao frigorífico. Mas cuidado, não tem a ver com a lactose, tem a ver com a umidade. Portanto, se vocês fazem um leite vegetal, mas que depois também está no frigorífico, também pode não ser muito bom para o vosso baço. E o que é que isso influencia? Vocês dizem assim, mas então o que é que isso tem a ver, o que é que isso vai influenciar e o que é que isso tem a ver com a minha questão alimentar e com as minhas questões com a minha ferida materna? Vou-vos explicar. É que realmente, quando esse meridiano está em equilíbrio, a propensão para vocês terem uma linguagem interna mais bondosa, mais amorosa, é maior. Se esse órgão está demasiado frio e demasiado úmido, vocês vão sentir mais os efeitos negativos de ter este meridiano em desequilíbrio, que é esta punição, este castigo. Pode haver até uma propensão à procrastinação, ou seja, não fazer as coisas porque isso é uma forma de se castigarem, estão a ver? Também pode acontecer da pessoa estar com confusão mental, não se consegue concentrar, então é aquela paciente que me chega e que me diz, epá, Bárbara, eu não consigo estar muito tempo a trabalhar na mesma coisa, parece que disperso, estou com faltas de memória. Pronto, então acontece mesmo muito este tipo de sintomatologia, ou seja, eles não têm, o baço não tem uma emoção negativa associada, como por exemplo o elemento metal ou o pulmão, que é a tristeza, então aqui tem a ver mais com esta parte mental que passa muito por falta de concentração, preocupação excessiva, falta de foco, falta de alinhamento, estão a ver? Falta de capacidade de estruturar as coisas e de manter ali uma estrutura. Mais coisas sobre este elemento terra. Já falei da víscera, vou falar de uma coisa que também é muito importante e que eu vejo muitas mulheres desesperadas com isto, porque não vão à origem. Ou seja, eu trabalhei e curei muito desta minha questão alimentar e da autoimagem, equilibrando o meridiano do baço pâncreas e do estômago, tá? E, claro, tendo consciência e cura destas feridas maternas, está bem? Eu digo maternas porque é da mãe externa e da mãe interna. As mulheres têm muito esta questão das dietas ou então irem para a musculação porque querem ter o corpo incrível e muitas das minhas pacientes queixam-se disso, dizem, Bárbara, eu tenho distensão, é assim que se diz, não é distinção, é distensão abdominal, ou seja, aquela barriguinha, tenho flacidez, eu parece que vou puxar o ferro e o meu músculo está frouxo, nunca consigo ver resultados no exercício que eu faço. Pois bem, espantem-se. O tecido associado a este elemento terra é precisamente a parte muscular. Então esta distensão muscular da barriga e esta flacidez manifestamente é de alguém que não está com este elemento terra em equilíbrio. Também as pessoas que têm aquele edema, a perna edemada também, é também sinal de que não estão a fazer uma drenagem, que não está a circular a energia nestes canais tão importantes para obtermos saúde e principalmente para estarmos com esta parte digestiva que começa onde? Onde é que começa a nossa digestão? Na boca, no bolo alimentar, tá? Então, uma das manifestações externas também é precisamente a boca. Então, aquela pessoa que está com aftas, que tem, por exemplo, a língua geográfica, pessoas que têm muita propensão a ter herpes, essas coisas todas, à partida também nos estão a mostrar desequilíbrio neste elemento. Então, é mesmo muito comum de pessoas que estão com preocupação, imaginem, vejo isto muito em adolescentes, épocas de exame, então vem o herpes, sistema imunitário em baixo, então aftas. Aqui há uns tempos apareceu-me uma rapariga que teve a fazer exames para entrar na universidade e estava até com febre aftosa, estão a ver? Portanto, isto é manifestamente, ela teve ali um período de muita concentração e no fim, quando relaxou, não é?
parece que ficou com com aquela falta de enraizamento, porque ela esteve demasiado a trabalhar a sua mente, não é? Portanto, a energia foi toda para a parte mental e isso, quando é em excesso, faz com que este yang todo não faça o movimento descendente e então a pessoa começa a ficar com perdas de memória, falta de concentração e manifesta-se muito na boca e também às vezes nesta zona. Estão a ver? Eu hoje até tenho aqui uma espinhita nesta zona aqui do queixo, aqui espinhas ou estas coisas a borbulhar. Ok? Também às vezes aquela pessoa que nos chega com excesso de saliva, estão a ver? Assim que até fica com aquela até um bocado nojentinho, né? Aquela parte da saliva na lateral da boca, é excesso de umidade. Portanto, aquela pessoa está-me a manifestar problemas no seu trato digestivo, está bem? Portanto, é fácil de identificar. Eu costumo dizer que as manifestações já são base de diagnóstico. Claro que elas não são as únicas fontes de um diagnóstico no Shiatsu Medicina, porque temos todas as funções destes meridianos e que podem ser estudados e devem ser estudados para realmente chegarmos à causa das doenças, mas já são um grande aliado e quase de imediato nós conseguimos fazer ali já um raio-x, um pequeno raio-x, vá, porque ainda não tocamos, só estamos ainda na parte da observação, na parte de entendermos de facto quais serão as tendências a desequilíbrio daquela pessoa e como é que podemos ajudá-la, porque esta parte também é importante, não é só apontar o que está mal, depois temos que saber curar, tá? E é isso que um terapeuta de excelência faz. Agora, a grande novidade e que eu aqui fiquei estupefacta é que eu era aquela pessoa que tinham que me esconder todos os chocolates de casa. O André tinha, lá está, escondido mesmo, eu dava esta indicação para me esconderem porque eu comia a barra inteira, estão a ver? E isso é manifestamente um desequilíbrio do elemento terra. Só que na medicina chinesa eles dizem assim, olha, não vale a pena vocês se privarem, porque isto lá está, vem mais uma vez, o castigo, a punição, não é preciso isso. Temos é que substituir, porque se eu tenho vontade de comer doce, é porque o estômago e o baço, eles vibram nesta dimensão do doce. A mãe adoça, não é? Dá carinho. Ainda a minha querida e falecida avó fazia muito isso. Ela dava-me o doce para me dar o carinho. Era uma forma de manifestação de afeto. Então, não devemos tirar o afeto, não devemos tirar o doce por completo. Podemos e devemos sim substituir este doce por doces positivos. E o que é que são doces positivos? Então, a minha cozinha passou a ter tâmaras, mel, principalmente de manhã, eu como ainda hoje o meu pequeno almoço foi ovo, ok? 2 ovos, eu ponho tudo assim junto e faço uma miscelânea. Mexo os ovos, ponho a banana logo ali também na frigideira, não é? E depois misturo aquilo tudo, como se fosse uma panqueca instantânea. No final tiro e rego com um bocado de mel e como aquilo. Então imaginem, o amarelo tem esta vibração do doce, portanto a banana, o ovo, tudo amarelinho. O mel é uma das manifestações, é precisamente esta cor amarela, é muito elemento terra, e o sabor doce associado, porque mais doce que uma banana com mel e ovos, acho quase impossível. Então, eu fico saciada, como aquilo com prazer, com amor, e à partida a probabilidade de eu ter vontade de comer doces vai diminuir. Outra das coisas que eu faço muito, principalmente no inverno, agora com o calor não é tão agradável, mas sopa doce, que é uma sopa com base abóbora, cenoura, batata doce. Então, é como se fosse uma cama para saciar esta vontade que eu tenho de me dar cola a mim própria, está bem? Então, começo assim que vai minimizar esta vontade compulsiva, às vezes, de nós comermos doce, porque é para colmatar, no fundo, esta vontade que não estamos a conseguir de nos amarmos, de nos cuidarmos, está bem? Faz sentido? Ora, digam-me lá, só para ver se falta aqui alguma coisa para vos dizer. Faz sentido? Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, coloquem, que eu respondo, mal possa. Só me falta falar aqui de outra manifestação que eu acho importante, que é
a estação do ano associada ao elemento terra não é nenhuma em específico. No Brasil chamam-lhe a canícula, que são os 18 dias finais de cada estação, portanto, geralmente esses 18 dias finais de cada estação são os dias mais úmidos, ok? E então, geralmente as pessoas que têm sensibilidade à umidade também não gostam destes términos das estações e podem eventualmente chegar e dizer: ai, não me estou a sentir nada bem, porque de facto, olha, vê lá o tempo como está úmido, parece até que já estou a sentir-me assim mais em baixo, parece que já nem me consigo concentrar e sentir que estou a produzir, ok? Parece que estou preocupada demais com as coisas, com a cabeça, com confusão mental, sem conseguir ter assertividade e decidir coisas, tá? Portanto, começam a ter este tipo de sintomas, principalmente na tal canícula, que são os 18 dias finais de cada estação do ano. Os 18 dias finais da primavera, do outono, do verão e do inverno, ok? Isto não é super interessante? Eu acho isto maravilhoso, conhecer depois estas particularidades em cada um dos nossos pacientes vai-nos dotar depois de uma capacidade muito grande de autoanálise e de análise do outro, não é? Porque eu começo a ver em mim estas manifestações, a ver nos outros e, mais incrível ainda, é eu saber o que fazer para trazer equilíbrio, para trazer saúde, para trazer bem-estar ao corpo físico e também, claro, à parte emocional, porque vocês já sabem que não há separação entre estes dois mundos, ou três, né? Porque também é energético, ok? Portanto, os canais que nós vamos trabalhar depois no Shiatsu Medicina através do toque terapêutico são canais que vão desembocar neste baço e neste estômago. Esses canais é como se fossem rios que vão desaguar nesse órgão interno e que de facto têm influência fisiológica, ou seja, no órgão físico, quando a obstrução do canal já é muito grande, mas também energético e emocional e mental, tá? Principalmente no vaso pâncreas e estômago é mesmo muito mental, porque, como dissemos anteriormente, não há uma emoção negativa associada, são todas estas questões ligadas à confusão, ao excesso de pensamento, à falta de concentração, à perda de memória e muitas outras questões depois ligadas mais à parte física, que é a parte mais do aparelho digestivo, problemas com a comida, emagrecimento muito repentino rápido, também engordarmos sem haver assim... há muitas pessoas que vocês dizem, não é? Que vocês veem que dizem assim, eu não como, que justifique isso. Então tem aquela distensão abdominal, flacidez, edemas, que depois se transformam muitas vezes até em estados mais de apatia, até muitas vezes de depressão, tá? Quando começamos de facto a caminhar para este estado mais da doença. Pois bem, eu espero que tenham gostado desta live, aproveitem este tempo para descansarem, para se divertirem também, se estão de férias, se não, olha, paciência, ouçam as minhas lives e continuem a seguir aqui todo o conteúdo que eu dou gratuitamente e não se esqueçam que o que podem fazer por mim é partilhar e fazer aqui um gosto ou subscrever o canal se me estão a ver no YouTube. Façam isso, porque assim vão estar também a ajudar-me a espalhar esta mensagem de cura e de paz, a transbordar este amor por muitos e muitos corações. Façam o vosso like agora, está bem? Like, ou então subscrevam o canal. Um beijinho, até já!